Olá, nós estamos aqui mais uma vez no nosso programa Mulheres de Atitude e eu tenho certeza que o Senhor, Ele já está ministrando ao seu coração, porque aqui a presença de Deus, ela já é real aqui em nosso meio. E eu quero convidar você a estar conectada com o seu coração pelos próximos minutos, apenas no Espírito Santo, porque Ele tem uma direção muito específica para te entregar nesse dia. E eu quero convidar você a adorar a Deus conosco pelos próximos minutos. Mas antes disso, minha irmã, compartilha o link desse programa com as suas amigas. Vamos fazer chegar essa palavra a muitos corações. Porque uma palavra, quando é ministrada ao coração de alguém, produz transformação, produz cura, libertação e salvação. E eu sei que Deus quer usar a sua vida para isso. Eu te convido agora a adorar a Deus com a gente aqui. Vem com a gente. Tenta imaginar que você está sentado no seu sofá da sua casa agora. E é como se nós estivéssemos aí com você. E você aqui com a gente. Porque é o mesmo Espírito que nós estamos ligados nessa hora. Que Deus te abençoe e que você entregue para Cristo o teu melhor culto hoje. Adora o Senhor conosco. O Espírito Santo quer limpar, sarar e curar o seu coração. Nós te amamos, Jesus. Nós amamos a tua presença, Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar
Obrigada, Jesus. Obrigada pela tua presença. Obrigada porque em ti nós encontramos descanso. Obrigada, Jesus, porque a tua presença nos constrange e nos faz querer sermos alguém melhores, Pai. Obrigada, Jesus. Te amamos, Senhor. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está e eu caminho com a certeza de que ele virá. Gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está e eu caminho com a certeza de que ele virá. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, ele virá, soberano em poder, ele virá, e o
gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É por ti, Jesus. É por ti, Senhor. Nós entregamos a nossa vida a ti, Jesus. Nós te amamos, nós amamos a tua presença. E que essa canção agora entre no seu coração como uma flecha, e que você ouça o Espírito Santo dizendo para você que você tem valor. Independente do que te falaram, independente do que você fez, independente do que falaram sobre você, você tem valor para o Senhor. Receba essa canção no seu coração e escute como se fosse o próprio Espírito Santo cantando para você. Ao abismo da minha alma eu desci, mas você foi atrás de mim. Quando ignorei a sua voz, você mostrou amor. Você mostrou amor. Você me dá valor. Você me dá valor. Você me dá valor. Você me dá valor. Ao abismo da minha alma eu desci, mas você foi atrás de mim. Quando ignorei a sua voz, você mostrou amor. Você me dá valor. Você me dá valor. Você me dá valor. Você me dá valor. Escute isso. O seu perdão é completo, não só apaga pecados, ele me faz alguém com o coração quebrantado. O seu perdão é completo, não só apaga pecados, ele me faz alguém com o coração quebrantado. O seu perdão é completo, não só apaga pecados, ele me faz alguém com o coração quebrantado. O seu perdão é completo, não só apaga pecados, ele me faz alguém com o coração quebrantado. Você me dá valor. Você me dá valor. Você me dá valor. Você me dá valor. Aleluia. É esse Deus que nos valoriza. Eu quero lembrar você que está aqui ouvindo a gente nesse culto tão especial, que Deus te valoriza. Quero dizer que Deus te ama, mas Ele também gosta de você.
Ele aprecia a sua vida. Mas às vezes nós passamos situações tão complexas que por vezes nós perdemos de vista a fé e perdemos de vista que Deus está tão perto de nós. Eu quero dividir com você um texto da palavra de Deus que se encontra lá no livro de 2 de Reis. E esse livro é muito importante para nós porque vai falar exatamente de uma parte desse capítulo em que nós vemos aqui que o rei da Síria, ele estava em guerra contra Israel. E o texto bíblico vai dizer que havia temor por parte do povo. Mas a Bíblia diz que uma palavra profética, ela é levantada através de Eliseu. E essa palavra atinge o coração das pessoas que estavam incrédulas. E pode ser que você esteja agora na sua casa se sentindo assim, que você não consegue ver solução naquilo que está diante de você. Mas eu quero lembrar a você que o Espírito Santo de Deus, que está aqui conosco, também está visitando você na sua casa. E Ele quer dar uma visão especial para você. E hoje eu quero liberar essa palavra profética sobre a tua vida, através do profeta Eliseu, que disse assim para as pessoas: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Na verdade, humanamente falando, eles não estavam em maior grupo. Humanamente falando, racionalmente falando, eles estavam em desvantagem. Mas o profeta, ele estava pedindo para aquelas pessoas enxergarem além dos olhos naturais. E a mesma coisa Deus faz com você hoje. Então, Eliseu faz uma oração. Ele diz assim: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Nessa hora, o Espírito Santo batiza os seus olhos, para que tudo aquilo que está contrariando hoje, humanamente, racionalmente falando, você não consegue enxergar. Hoje Deus faz você enxergar com os olhos da fé, que existe um exército numeroso da parte do Deus vivo, que está lutando com você. E pode ser que os seus adversários sejam muitos ao seu redor, mas eu quero dizer que maior é aquele que está com você do que aquele que está com o mundo. Os nossos adversários nunca serão maiores que o Senhor, porque Ele está contigo. E eu quero orar por você agora, para que o batismo nos seus olhos aconteça e você comece a enxergar pelos olhos da fé que Deus está contigo, que você pode declarar sobre si mesmo: eu não vou ter medo, porque Deus está comigo. Feche os teus olhos aí agora. Senhor Jesus, nós oramos agora por cada mulher que está ouvindo e vendo esse programa. Nós queremos te pedir que o teu Espírito Santo comece a tocar nos olhos agora dessas mulheres. Pode ser que elas estejam tomadas agora de insegurança, de incredulidade. Elas não estão conseguindo ver solução para os problemas que elas têm apresentado ao Senhor. Mas eu quero te pedir que agora elas vejam o Senhor guerreando por elas, que elas vejam um grande exército do céu se levantando em favor da vida delas, que existem agora guerreiros de oração que estão conosco aqui online, guerreiros aqui nesse lugar, nessa sala, que estão intercedendo, clamando para que o teu poder visite cada coração agora, e aquilo que os olhos naturais não conseguem ver, que pelo teu Espírito essas mulheres consigam enxergar agora, o Senhor indo à frente, o Senhor providenciando recursos, o Senhor curando, sarando, que esses olhos agora sejam batizados pelo teu poder e vejam o Senhor indo além dos limites, indo além dos horizontes, fazendo algo de fato extraordinário. Que o teu poder visite agora cada casa agora, inundando essas mulheres de esperança, fazendo a sorte delas mudar para a glória do teu nome, Senhor. Que os olhos agora que estão abertos vejam o Senhor fazendo algo extraordinário, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Não só apaga pecados, Ele me faz alguém com o coração quebrantado. O seu perdão é completo. Não só apaga pecados, Ele me faz alguém com o coração quebrantado.
eu quero te convidar agora a estar contribuindo, né? A estar trazendo o seu melhor, trazer a sua semente ao altar do Senhor. E não é porque nós estamos no online que a gente não vai trazer ao altar do Senhor. E eu queria deixar um versículo para nossa meditação em Salmos 27, 14, que diz: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Eu não sei qual é a semente que você pode trazer ao altar do Senhor hoje, mas eu queria te dar a oportunidade de você fazer o seu melhor nessa manhã, de você contribuir segundo aquilo que está no seu coração, e você vai ver o Senhor agindo ao seu favor. Pai, nós queremos te agradecer por essas sementes. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha continuar abrindo as compostas do céu, Senhor, sobre cada família aqui representada. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque temos hoje para ofertar a sua casa, para que o seu reino vá adiante, Senhor, para que vidas sejam alcançadas. E eu quero te pedir, Senhor, que aquelas irmãs que nessa manhã não puderam, Senhor, contribuir, que o Senhor venha abrir os céus, Senhor, que o Senhor venha abrir portas, Senhor, e que elas venham ser surpreendidas pelo Senhor ainda essa semana que vai se iniciar, Pai. Nós já te glorificamos e exaltamos o Senhor, em nome de Jesus, amém. Olá, mulheres de atitude. Não sei você aí na sua casa, mas aqui a presença do Senhor é palpável. E eu tenho certeza que Deus vai continuar falando a nós, através de nós, e que você aí, da onde você está, que você possa ser impactada pelo poder da palavra do Senhor. Quero aproveitar e pedir para você que você já pegue o link desse culto e já mande aí para suas amigas, nos seus grupos de WhatsApp, e que você separe esse tempo para ouvir o que Deus tem a falar conosco. Nesse dia, eu quero compartilhar com vocês algo que já tem algum tempo que tem me incomodado e Deus tem falado primeiramente comigo. Vivemos em um período, numa era, que a gente está muito preocupado com as opiniões alheias. A gente vive em função daquilo que o outro pensa de nós, daquilo que a outra pessoa espera de nós, quando na verdade a nossa única preocupação é saber o que Deus quer de nós. A minha preocupação tem que ser em agradar a Deus e não agradar o outro. Porque nem sempre aquilo que eu vou fazer, aquilo que você vai fazer, vai estar à frente à expectativa do outro. Só que eu preciso entender que eu preciso não atender à expectativa do outro, mas eu preciso atender à expectativa dos céus. O que os céus esperam de mim? O que os céus esperam de você? E a pergunta que eu tenho me feito já há algum tempo é: como eu posso viver a vontade de Deus? E viver a vontade de Deus não é simplesmente aquilo que Deus quer, mas eu não quero só viver a vontade de Deus, eu quero viver o centro da vontade de Deus. E para que eu e você possamos viver o centro da vontade de Deus, e você pode estar perguntando: como é que eu faço para viver o centro da vontade de Deus? Eu só vou saber qual é o centro da vontade de Deus para a minha vida quando eu tiver uma busca incessante em estar com Ele, quando eu tiver uma busca incessante de intimidade com Ele, para ouvir dEle e não do outro aquilo que Ele quer para mim. A gente tem a tendência de ouvir do outro aquilo que Ele espera de nós, quando na verdade nós temos que ouvir dEle, da boca dEle, o que Ele quer para mim e para você. E baseado nisso, eu quero falar com vocês um texto que está lá em 1 Samuel, muito conhecido, 1 Samuel 17, que é quando Golias desafia o povo. E a palavra de Deus fala que Saul pega o seu exército, vai ao vale de Eliá e fica ali à espreita com todo o seu exército, e os filisteus o quê? O tempo todo aterrorizando. E a palavra de Deus fala que na parte da manhã e na parte da tarde, eles se levantavam e bradavam. E os soldados de Saul, o que faziam? Temiam. Até que chega um momento em que o próprio Golias desafia Saul e diz o quê? Ei, entre vocês aí não tem ninguém que possa me vencer? Pega um de vocês e venha contra mim, e se ele me vencer, nós nos renderemos.
A palavra de Deus fala que quando eles ouviram isso, eles tremeram. Imagine um bando de soldados, uma tropa inteira, tremendo frente a um gigante. No versículo 14 desse versículo, a gente vê que Davi era o filho mais novo. E é interessante que nesse exército de Saul, estavam ali os 3 irmãos mais velhos de Davi. Eles faziam parte dessa equipe. Eles faziam parte desse exército. Mas assim como os outros, todas as vezes que Golias se levantava, eles se recuavam. Eles tremiam. E todos os dias o pai de Davi, Jessé, pedia para que Davi fosse levar alimento, comida para os seus irmãos. E depois de lá ele voltava o quê? Para o campo, para cuidar das ovelhas, porque era para isso que ele foi chamado. E numa determinada manhã, no dia que o Golias desafiou Saul, Davi vai ao encontro dos seus irmãos. Ele deixa a comida do oficial e quando ele vê o batalhão na linha de frente, ele corre até o seu irmão. E qual foi a reação do irmão de Davi? Ele olha para Davi e diz: o que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar, você é maluco? Você deixou as ovelhas e você está aqui papeando? Isso aqui não é para você. Isso aqui não tem nada a ver com você. Você não é de guerra, você é do pasto. O seu lugar é cuidar de ovelhas. E eu quero dizer para você quantas e quantas vezes as pessoas olham para você e dizem que esse não é o seu lugar. Que talvez você esteja na posição errada, no lugar errado. Porque você não tem a habilidade que ele tem, porque você não tem as forças e as armas que ele tem. E você pega essa palavra baseado naquilo que o outro diz sobre você e você recua. E sabe o que Davi fez? Davi ouviu o que o irmão falou e entrou num lado e saiu em outro. Davi deixa o seu irmão e a Bíblia fala que ele ficou irritadíssimo quando ele viu Davi. Pensa no irmão nervoso. Era o irmão de Davi. Só que Davi, o que Davi fez? Continuou conversando. Ele foi lá para o soldado, para o oficial, e queria saber. E aí, me conta, o que aconteceu? E o soldado diz: olha, agora o Golias desafiou. A gente vai ter que fazer alguma coisa. E Davi começou a falar com todo mundo, a ponto de que o que Davi falava chegou aos ouvidos de Saul. E Saul quis saber quem era aquele rapaz que queria vencer Golias. E a palavra de Deus diz que Davi chega, a gente vai ver isso lá no capítulo 22, versículo 22. 31. Davi vai até Saul e diz: que ninguém deixe seu coração se abater por causa desse filisteus. Teu servo irá pelejar contra ele. E ele estava dizendo: deixa comigo. Não se preocupa. Se vocês tinham algum medo, estou eu chegando para resolver. E qual foi a resposta de Saul? Muito parecido com o que o irmão dele há pouco tempo atrás tinha dito a ele. Saul disse a ele: você não tem como. Desculpa. Você é muito jovem. Você não conhece nada de combate. Você não conhece nada de guerra. Você é muito menino. Eu fico imaginando, olhando para Saul e diz assim: mas nem tamanho tu tem. Você não tem condições nenhuma de fazer absolutamente nada. Mas qual foi a resposta de Davi? Mais uma vez tinha alguém dizendo para ele: você não é capaz. Mais uma vez tinha alguém dizendo para ele: nem tamanho você tem. Mais uma vez tinha alguém dizendo para ele: você não tem habilidade para isso. Mas ele continuou firme porque ele sabia quem o havia chamado. E a resposta de Davi foi: você não me conhece. E ele começou a argumentar com Saul, dizendo assim: olha, um dia eu estava lá no pasto, chegou um leão e eu matei. Passou um tempo, chegou um urso e eu matei. E sabe o que eu entendo desse texto?
é que muitas das vezes as pessoas que estão ao teu lado não estavam presentes no momento da sua batalha. Nem todos que estão ao seu lado viram os ursos e os leões que você matou no secreto. Muitos vão questionar a sua força porque não estiveram com você no momento da adversidade. Muitos vão questionar a tua autoridade porque não tiveram com você no momento que você estava sendo forjada. Muitos não estavam com você nas noites e nas madrugadas que você buscou o Senhor. E são essas pessoas que vão questionar a autoridade dada por Deus a você. E você não pode se deixar ouvir pela opinião do outro, pela expectativa do outro, porque a expectativa do céu ao seu respeito é que você precisa continuar naquilo que Ele já preparou para você. Davi poderia ter falado, sim, você tem razão. Eu não tenho nem tamanho, eu não tenho condições, eu acho que eu me precipitei, não estava bem nesse dia quando eu disse que queria, não. Desculpa, você tem toda a razão. Olhando bem agora a situação de perto, eu percebo que não dá para mim. Mas Davi continuou firme porque ele sabia quem o havia chamado. A promessa que Deus tinha para Davi, quando Deus ungiu Davi e disse que ele seria rei, quando isso aconteceu já tinha se passado 15 anos. Davi pegou essa promessa e ao longo de 15 anos, o que Davi fez? Davi guardou a promessa e ele guardou a promessa no seu coração e ele continuou fazendo aquilo que Deus havia chamado ele para fazer. Por que que logo após ele receber a promessa, ele não tomou posse? Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós não estamos prontos. Esses 15 anos foi 15 anos de preparo para que Davi pudesse, aquilo que ele fez no secreto, pudesse ser reconhecido ao público. Muitas das vezes o tempo da promessa, o tempo que a gente vai passar esperando, é Deus nos forjando para algo muito maior. E às vezes a gente para no meio do caminho porque eu estou preocupada com o que o outro diz sobre mim, pensa sobre mim. A opinião do outro não pode paralisar aquilo que Deus tem colocado em você e através de você. Livre-se das expectativas alheias para viver as expectativas que o céu tem a seu respeito, sobre aquilo que Ele colocou em você. E sabe o que é mais importante? O que Davi realmente ele não tinha experiência com guerra. Davi não tinha experiência na batalha, mas Davi tinha algo muito maior e muito mais importante. Davi tinha experiência com Deus. Davi tinha experiência com aquele que era dono de todas as coisas. E as suas habilidades terrenas não vão ser comparadas com as suas habilidades do céu. A sua experiência natural não pode ser comparada com as experiências sobrenaturais que você vive nele. Então não se deixe paralisar por aquilo que as pessoas dizem sobre você. Porque é só você e Deus que conhece as experiências sobrenaturais que você tem com Ele. E a Bíblia diz que Davi consegue convencer Saul. E quando Davi chega, eu fico imaginando Davi vindo e Saul falou, não, está tudo bem. E quando Davi chega até Saul, Davi não estava vestido com roupas de guerra, porque Davi não era um soldado, Davi era um pastor. E eu fico imaginando que Saul deve ter olhado e falado assim, ok, vai ser com ele, mas com essas vestes não dá. Ele não pode ir para a guerra desse jeito. Eu vou ter que dar um jeitinho, eu vou ter que dar uma ajudinha. Muitas vezes é assim que acontece, as pessoas olham para a gente e falam, mas não tem condição, mas eu vou dar uma ajuda. Você até vai, mas deixa eu te ajudar. Achando que aquilo que ela vai te dar vai ser aquilo que vai fazer com que ela vá ganhar a guerra. Não vai, meu irmão. E a palavra de Deus diz que Saul coloca as suas vestes em Davi. E sabe o que acontece quando Davi veste as roupas de Saul? Ele fica paralisado. Ele não consegue se mover, ele não sai do lugar. Todas as vezes que tentarem colocar em nós algo que não nos pertence, que não foi dado por Deus a nós, nós vamos ficar paralisados. Não tem como, se Deus não nos der, o que o outro vai nos dar não vai fazer a gente sair do lugar. Porque não podemos estar no lugar com roupas sugeridas por homens.
Nós precisamos estar no lugar que Deus nos colocou, com as roupas dadas e feitas pelo próprio Deus. É assim que funciona. E sabe o que é o mais interessante de Davi? Quando ele coloca aquela armadura, Davi tem duas opções. Continuar com aquelas vestes, não saindo do lugar, mas não desapontando e frustrando ao rei. Afinal, quem não gostaria de estar vestido com a roupa do rei? Me fala. Quem não gostaria de aparecer com as vestiduras do rei, com as armaduras do rei? E Davi podia ter dito, vou tentar, eu vou dar um jeito, vai dar certo. Se eu treinar aqui um pouquinho, eu vou conseguir. E ele podia dizer não. Eu vou frustrar as expectativas do rei, eu vou desapontar o rei, mas não vou desapontar os céus. Muitas das vezes, por medo de desapontar ao rei, nós dizemos sim ao rei, dizemos não a Deus. Muitas vezes, por medo, nós estamos dizendo sim ao rei e dizendo não a Deus. Nós ficamos com medo de frustrar o outro, de frustrar a expectativa do outro, mas não estamos preocupados o que Deus está pensando sobre a nossa atitude. Quando a gente começar a valorizar mais aquilo que Deus pensa sobre nós do que o outro, nós vamos caminhar. Mas enquanto nós estivermos preocupados em valorizar, em criar expectativas em cima do outro, nós vamos ficar paralisados. Nós não vamos sair do lugar. E a palavra de Deus fala que Ele tira as suas armaduras e Ele segue usando aquilo que Deus colocou. O que eu quero dizer para você é que não importa o que as pessoas esperam de você, sobre você, as expectativas que ela tem em relação a você, porque nós precisamos buscar as expectativas do céu. E às vezes não será do nosso jeito, normalmente nunca é. Nunca é do jeito que a gente acha que tem que ser. Não será da nossa forma. De repente, nós não estaremos vestidas com as armaduras do rei. Muitas das vezes, as nossas vestiduras não vai ser vestes imponentes. Mas o que a gente precisa saber é que se eu estiver dentro do centro da vontade de Deus, dentro daquilo que Deus colocou em mim, não importa as minhas habilidades naturais. Desde que eu esteja comprometida em viver experiências sobrenaturais nele. O que vai determinar o seu futuro, o que vai determinar a sua vitória, o seu sucesso, é a sua caminhada rumo àquilo que Deus já preparou. Não mude de rota. Lute com as armas que Ele já separou para você. Com as roupas adequadas que lhe cabem. A sua roupa não cabe em mim. A minha roupa não cabe em você, não cabe na da pastora. Deus tem vestes exclusivas para mim e para você. E nem sempre essas vestes vão ser vistosas, poderosas, cheias de pompa. Mas não importa, porque Deus tem algo exclusivo para cada uma de nós. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito, que ele diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e vocês andarão e não se cansarão, correrão, não se fadigarão e voarão. Isso para mim é muito claro que nem todo mundo vai voar. Nem todos vão correr. Alguns vão só andar. O importante não é como você vai chegar, o importante é se você vai chegar. Como você vai chegar. Não importa se a roupa da vizinha, se a roupa do outro, se a armadura do outro é mais imponente que a tua. Se o que ele tem nas mãos é muito maior do que aquilo que você tem, de repente você olha e você diz assim, eu só tenho 5 pedras e uma funda, e eu estou olhando para a irmã e ela tem uma espada, e ela tem um arco, e ela tem uma roupa toda blindada.
Irmã, não é pela quantidade de armas que você tem na mão, mas é pela quantidade de poder, unção e autoridade que você carrega dentro de você. Não é o que você carrega de fora, mas é o que você carrega dentro que vai fazer com que você vença esse Golias. Não paralise. Não fique estagnado, esperando a aprovação do outro, vivendo na expectativa do outro. Deus já tem algo preparado para mim e para você, esperando apenas que eu e você diga sim ao chamado que Ele nos deu. Viver propósito todos querem, mas para que eu possa viver o propósito de Deus, eu preciso dizer sim ao chamado. E dizer sim ao chamado, muitas das vezes, é contrariar o que o outro pensa. É contrariar o que o outro acha. Porque eu não estou preocupada com o que o outro vai achar, eu estou preocupada em seguir aquilo que Deus disse para mim. Ele já tem uma rota pré-determinada para mim e para você. Ele já tem um caminho pré-determinado para mim e para você. E não é a opinião do outro que vai mudar isso. A não ser que eu pegue a opinião do outro e traga isso para a minha vida. A opinião do outro não muda o destino que Deus já preparou para você. Mas aquilo que você faz com que o outro pensa, aí sim, pode te trazer um problema. Aí sim pode fazer com que você pare. Só que Davi não. Ele entendeu que o que Deus tinha para ele era muito maior. Pensa num garoto que quando foi ser escolhido para ser rei, nem o pai acreditava nele. Porque pelo menos se as pessoas de fora não acreditam, pelo menos a nossa família alguém acredita, né? A mãe acredita, fala, vai dar certo. Nem o pai de Davi acreditava que seria ele o escolhido. Sabe por quê? Porque quando Deus nos escolhe, Ele não nos escolhe pela nossa aparência, mas Ele nos escolhe pelo nosso coração e pela nossa essência. É a sua essência que vai determinar quem você é. E só quem lhe conhece é Deus. E Ele não é um Deus que ouve o áudio das nossas vidas, já falei isso aqui da outra vez. Mas Ele é um Deus que nos vê. Ele conhece o seu coração. Ele conhece a sua disposição. Ele está reconhecendo em você o seu sim. Não abra mão daquilo que Deus colocou em você e através de você, por conta das circunstâncias da sua vida, do momento que você está passando. O momento que você está passando não define quem Ele é. Não define quem você é. Mas aquilo que você faz, frente àquilo que você está passando, diz muito sobre quem você é. Se mantenha no propósito. Se mantenha firme. Não deixe que nada tire você do centro da vontade de Deus. Porque é só no centro da vontade de Deus que nós vamos viver a plenitude de Deus. Drummond Lacerda diz uma frase que a plenitude de Deus vem quando a gente cresce. Talvez eu e você não estamos vivendo ainda a plenitude de Deus na sua totalidade, porque tem áreas nas nossas vidas que nós precisamos amadurecer e crescer. Davi precisou aí ao longo dos 15 anos amadurecer. Ele precisou lidar com ursos e leões para depois sentar no trono. Talvez comigo e com você a gente ainda vai precisar matar alguns ursos, alguns leões, antes de degolar Golias. Mas eu preciso me manter firme, querendo crescer. E dia a dia buscando de Deus o que falta em mim para que eu possa viver a plenitude daquilo que o Senhor já preparou. O que falta, o que está faltando em mim, porque não é nele. Se algo não aconteceu é porque é comigo. O que está faltando para que eu viva a plenitude de Deus? Talvez esteja faltando a gente crescer mais um pouco, caminhar mais um pouco, amadurecer mais um pouco, ouvir mais a voz dele, não do outro, caminhar de acordo com a direção dele, não do outro. A Bíblia fala que a sua ovelha conhece a voz do bom pastor. Se você está caminhando por lugares que você não está
Está aí meio esquisito? Talvez porque a voz que você está ouvindo, a voz que está te guiando, não é a voz do seu bom pastor. Talvez você precise parar e buscar de Deus aquilo que Ele quer para você e ouvir dEle. A direção vinda dEle, daquilo que Ele quer para você. Siga ouvindo a voz do bom pastor. Porque somente essa voz, somente ela vai nos conduzir aos pastos verdejantes. É somente a voz do bom pastor e não é a voz de mais ninguém que vai me levar, que vai levar eu e você às águas tranquilas. Que vai fazer com que eu e você possamos nos achegar no esconderijo do Altíssimo quando o mal vier. É somente através da voz do Senhor, sendo guiada pela palavra dEle, por aquilo que Ele tem aqui, nesse livro, é que eu vou conseguir chegar ao propósito que Ele já reservou para mim. Eu quero nesse momento orar por você, para que o Espírito Santo de Deus conduza você a viver a plenitude do céu. Que a partir de hoje a sua preocupação não seja necessariamente aquilo que o outro pensa ao seu respeito, mas que a sua preocupação seja em saber aquilo que Deus espera de você. Que no dia de hoje você entenda que a sua maior preocupação é atender às expectativas do céu. Sabe por quê, irmãos? Porque eu vou te dizer uma coisa. As pessoas são passageiras. O seu trabalho é passageiro. O seu ministério é transitório. Mas o seu chamado é eterno. A gente quer agradar aqui na terra, mas esquecendo que quem eu tenho que agradar é o meu Pai com quem eu vou viver eternamente. E quando eu entendo que o principal é o céu, é para onde eu vou, porque isso aqui vai passar. Isso aqui é transitório. O permanente é estar com Ele, vivendo com Ele. E se eu quero viver com Ele, eu preciso me preocupar com o que Ele quer de mim. O que Ele espera de mim. Não é o que o outro espera, o que Ele espera, porque é com Ele, para Ele, por Ele, que todas as coisas são feitas. E que no dia de hoje eu consiga entender que nós fomos feitas para o céu. E por mais que tudo aqui seja bom, bonito, vai passar. E a expectativa de Deus ao meu respeito é que eu anseie estar com Ele. Que eu viva eternamente para Ele. Que eu faça tudo aqui por Ele. Para que o nome dEle seja engrandecido. Para que o nome dEle seja reconhecido. Não é sobre o que eu carrego, não é sobre o que eu sou, mas é sobre quem Ele é. É sobre o que Ele pode fazer em mim e em você. Mas as coisas só vão acontecer quando eu decidir viver para Ele, com Ele e por Ele. Nós vamos orar agora. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante do Teu altar. Senhor, eu venho te pedir, Senhor, pela minha vida, pela vida de cada um que está agora nesse momento ouvindo a Tua palavra. Pedindo que o Senhor vá de encontro a esses corações. E que o Senhor venha, Senhor, trazer discernimento daquilo de quem elas são em Ti. Daquilo que o Senhor já tem preparado para cada uma delas. Senhor, e que nenhuma voz estranha, que nenhuma voz que não seja sua, possa penetrar aos corações das suas filhas e dos seus filhos. E que eles possam, a partir de agora, ouvir exclusivamente a sua voz. Que eles não andem, Senhor, por conselhos de ímpios.
Que eles não venham se assentar a rodas de pessoas que não estão alinhadas contigo, mas que eles possam ouvir e suprir as expectativas do céu. Que as expectativas alheias possam cair por terra. Que possamos estar livres das expectativas do outro, para que possamos viver a plenitude das expectativas do céu. Daquilo que o Senhor tem para nós, daquilo que o Senhor já preparou para cada uma de nós. Para que possamos acessar e tomar posse daquilo que o Senhor já reservou e sonhou para cada uma de nós. Fica conosco, Jesus. Que ao decorrer dessa semana, a tua graça e o teu Santo Espírito venha reinar sobre cada casa. Venha reinar sobre cada família. Que a tua graça venha, Senhor, passear em cada cômodo. Que a tua paz venha reinar nesse lar. E que os teus filhos possam ter a convicção do que foram chamados a fazer. Para que o Senhor possa, através da vida deles, cumprir o teu propósito e o seu nome possa ser exaltado através de nós. Muito obrigada, Jesus. Que o Senhor continue conosco, nos dando graça, sabedoria, nos cobrindo com as tuas mãos poderosas e nos escondendo, Senhor, debaixo do teu esconderijo. Fica conosco, Jesus. Nós te amamos. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Ele esteja com você ao decorrer dessa semana. Se essa palavra tocou no seu coração, mande esse link para as suas amigas, para os seus grupos. E na próxima semana, nós estaremos aqui de volta, pastora, toda a equipe, trazendo algo do céu reservado para você.